Sabe o que é acordar todos os dias e ver as mãos do homem que destruiu sua vida sendo beijadas pelo seu próprio pai? Ver ele ser tratado como santo enquanto você carrega o demônio que ele plantou dentro de você? Foi assim por 2 meses, até minha barriga começar a crescer e a verdade que ninguém queria ver saltar aos olhos. Mas antes que me expulsassem de casa, eu já tinha aprendido a primeira e mais dura lição da minha vida. Medicina pode curar o corpo, mas também pode ser a arma perfeita para destroçar uma alma. Meu nome é Eulina Damasceno Cordeiro. Tenho 86 anos nas costas e um baú de histórias que muita gente preferia que eu levasse para o caixão. Nasci e me criei aqui mesmo em Bragança do Pará, cidade que o Brasil quase esqueceu, espremida entre o mar e a floresta. Hoje estou sentada na varanda da minha casa de madeira, a mesma que construí com minhas próprias mãos depois que a vida me jogou para fora da casa dos meus pais. Daqui dá para ver o movimento do mercado de peixe lá longe, as canoas chegando com a pesca do dia, a fumaça subindo das palafitas. O cheiro de maresia misturado com peixe frito e ervas do meu quintal me lembra todo dia que sobrevivi para contar essa história. Enquanto eu conto essa história, quero conhecer quem está me ouvindo. Deixa nos comentários seu nome e de que canto desse Brasilzão você está assistindo. Será que tem alguém de Bragança como eu? Ou será que você nunca nem ouviu falar dessa cidade de onde venho? Quem sabe a gente não descobre que tem mais Eulinas por aí do que a gente imagina. Cresci com os pés na lama e as mãos na água. Meu pai, Juvenal, era pescador. Saía antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta no céu. Minha mãe, Teresa, vendia as ervas que ela mesma plantava no quintal de casa. Desde pequenininha eu já sabia distinguir a folha que cura da que mata. Olha aí aqui, Lina, ela dizia, me mostrando 2 folhas quase idênticas. Essa aqui faz o coração bater mais forte, essa outra faz ele parar de vez. E eu ficava ali, olhando fascinada para as 2 folhinhas tão parecidas, mas com poderes tão diferentes. A Bragança daqueles tempos, nos anos 40, era um lugar onde o tempo corria diferente do resto do mundo. A gente vivia isolado, sem estrada boa, sem luz elétrica direito. O rádio era luxo, e notícia de fora chegava de barco, já velha de semanas. A cidade vivia no ritmo das marés e das festas de santo. Tinha a festa de São Benedito, que era a maior de todas. A cidade inteira se enfeitava. As mulheres costuravam o ano todo para estrear roupa nova, e durante uma semana a gente esquecia que a vida era dura. Nossa casa ficava numa rua de terra, pertinho do rio Caeté. Era pequena, mas meu pai tinha feito com capricho, toda de madeira tirada da floresta. Nas paredes, minha mãe pendurava molhos de ervas para secar. Arruda, manjericão, priprioca, erva doce, alecrim. Cada uma com seu cheiro, cada uma com seu segredo. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu já estava ali, com 5 anos, ajudando minha mãe a preparar garrafadas e chás. Cuidado com essa aí, ela dizia quando eu pegava alguma planta forte. Essa só se usa quando a vida ou a morte estão em jogo. A vida seguia assim, entre o rio e o mercado, entre as ervas e os peixes. Na escola, só fui até aprender a ler e escrever o básico. Depois, a necessidade falou mais alto. Ajudava minha mãe vendendo ervas no mercado, enquanto sonhava em ser parteira um dia. Via as mulheres da cidade respeitando e temendo Dona Josefa, a única parteira de Bragança naquela época. Quando ela passava, até os homens abaixavam a cabeça. Era o tipo de respeito que eu queria ter um dia. Mas sonho de pobre é feito nuvem em dia de verão. Some rápido. Com 14 anos já estava trabalhando o dia inteiro no mercado, vendendo as ervas da minha mãe e os peixes do meu pai. Ficava lá debaixo de uma lona improvisada enquanto o sol rachava lá fora. Mesmo assim, ainda achava um tempinho para observar Dona Josefa e as mulheres grávidas da cidade. Decorava os chás que ela receitava para cada mês de gravidez, as massagens que fazia para virar criança que estava atravessada, as rezas que sussurrava quando o parto estava difícil.
A vida podia ter seguido assim, no seu ritmo manso de rio em época de seca, se não fosse aquela tempestade dos diabos quando eu estava com 17 anos. Era março de 1956, época de chuva forte na Amazônia. O céu estava preto, feito carvão desde cedo, e o mercado estava vazio. Arrumei as ervas mais cedo e decidi voltar para casa antes que o tempo piorasse. No caminho, a chuva desabou de repente, daquelas que parece que o céu rasgou. O rio Caeté, que normalmente era tão calmo, virou uma fera enfurecida em questão de minutos. O vento derrubou uma árvore na frente do meu caminho. Tentei dar a volta, mas o terreno já estava um lamaçal só. Foi quando escorreguei e caí direto no rio. A correnteza me pegou sem dó. Lembro de engolir água, de me debater, de ver a margem se afastando. Pensei que ia morrer ali mesmo. Só não morri porque uns pescadores me viram e conseguiram me tirar. Quando cheguei em casa, estava mais morta que viva, tremendo feito vara verde e tossindo água. Nos dias seguintes, a tosse só piorou. Começou a sair catarro com sangue e a febre não baixava de jeito nenhum. Minha mãe tentou de tudo. Chá de raiz de angélica, xarope de guaco com mel, compressa de gengibre no peito. Nada adiantava. A cada dia eu ficava mais fraca, mais ofegante. Era como se meus pulmões tivessem se enchido de chumbo. Uma noite, quando achei que não ia ver o sol nascer de novo, ouvi meu pai dizer: "Vou chamar o doutor. Não tem outro jeito." Dr. Augusto Mendes era o único médico de Bragança naquela época. Tinha vindo do sul do país há uns 10 anos e montado consultório na Praça Central. Era um homem alto, de ombros largos, sempre de terno mesmo no calor absurdo da nossa região. Devia ter uns 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas, um bigode bem aparado. Todo mundo na cidade o respeitava. As mulheres mais velhas diziam que ele tinha mãos abençoadas, que já tinha salvado muita gente da morte certa. Era um luxo que pobre como nós normalmente não podia pagar, mas meu pai estava desesperado. Lembro do barulho dos sapatos dele batendo no assoalho de madeira da nossa casa. Toque, toque, toque. Um som que até hoje me dá arrepio na espinha. Minha mãe tinha arrumado o quarto todo, trocado os lençóis remendados pelos melhores que a gente tinha, que só usava quando tinha visita importante. Eu estava deitada, ardendo em febre, vendo tudo embaçado. Dr. Augusto entrou no quarto com sua maleta de couro e até o ar pareceu mudar. Ele pediu que meus pais saíssem, disse que precisava me examinar direito. Eles obedeceram na hora, como se ele fosse algum tipo de autoridade que não se questiona. Fiquei ali, sozinha com ele, sentindo o coração disparado. Ele se aproximou, colocou o estetoscópio gelado no meu peito, pediu para eu respirar fundo. "Pneumonia grave", ele disse com uma voz que parecia vir de longe. "Precisamos agir rápido." Foi então que ele abriu a maleta e tirou um vidrinho escuro. "Isso vai ajudar a baixar a febre e a limpar seus pulmões", falou enquanto misturava algumas gotas num copo d'água. O líquido ficou turvo, com uma cor meio esverdeada. Levantou minha cabeça com uma mão e com a outra aproximou o copo da minha boca. "Beba tudo", ordenou. O gosto era amargo, tão amargo que meu estômago se revirou. Mas engoli tudo, pensando que era remédio que ia me curar. Alguns minutos depois, comecei a sentir uma dormência estranha nos braços e nas pernas. Minha língua parecia pesada demais para falar. Tentei chamar por minha mãe, mas saiu só um gemido fraco. Dr. Augusto passou a mão no meu rosto num gesto que primeiro pareceu de médico checando a temperatura, mas logo se transformou em outra coisa. "Você é uma moça muito bonita, Eulina", ele sussurrou. Pena que ninguém na cidade parece ter notado isso ainda. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Era como se meu corpo não me pertencesse mais. Só meus olhos ainda obedeciam aos meus comandos, arregalados de pavor enquanto ele fechava a porta do quarto com chave. O que aconteceu depois, eu tento esquecer todos os dias da minha vida.
como ele tirou o lençol que me cobria com uma lentidão cruel. Como suas mãos, as mesmas que a cidade considerava abençoadas, violaram cada parte do meu corpo. Como ele tapou minha boca, mesmo sabendo que eu não conseguiria gritar por causa do que quer que fosse aquele líquido que me fez beber. O tempo pareceu esticar como melado de cana no fogo. Não sei quanto durou aquele horror. Sei que em algum momento ele parou, arrumou suas roupas e voltou a agir como médico. Ajeitou minha camisola, me cobriu com o lençol e destravou a porta. Chamou meus pais de volta, explicou sobre a pneumonia, receitou alguns remédios que eles teriam que comprar na farmácia e disse que voltaria no dia seguinte para ver como eu estava. Antes de sair, ainda teve a audácia de dizer para o meu pai: "Sua filha vai ficar boa, seu Juvenal. Garanto que cuidarei pessoalmente dela." Meu pai, coitado, até se emocionou, apertou a mão dele com força, dizendo que devia um favor que jamais poderia pagar. Se ele soubesse o preço que eu tinha acabado de pagar por aquela consulta, quando eles saíram do quarto, deixei as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo meu rosto. Ainda não conseguia me mexer direito, mas já sentia aos poucos o controle voltando para meu corpo. Junto com ele, veio uma dor que não era dos pulmões, mas de um lugar muito mais fundo, um rasgo na alma que nenhuma erva do quintal da minha mãe poderia curar. Naquela noite, decidi que ninguém jamais saberia o que tinha acontecido. Quem acreditaria em mim? Era minha palavra contra a do respeitado Dr. Augusto Mendes. E mesmo que acreditassem, o que seria de mim depois? Nas histórias que as mulheres cochichavam no mercado, moça que passava por isso ficava marcada. Ninguém mais queria casar. Alguns até diziam que a culpa era da própria moça, por ter provocado de alguma forma. Não, melhor guardar aquela dor só para mim. Pelo menos era o que eu pensava naquela noite, sem saber ainda que aquela visita teria consequências que eu nem podia imaginar. Depois daquela noite, o doutor voltou mais 3 vezes para acompanhar meu tratamento. 3 visitas, 3 torturas. Minha pneumonia foi melhorando aos poucos, não sei se por causa dos remédios dele ou apesar deles. Mas enquanto meus pulmões se curavam, outra coisa ia crescendo dentro de mim, silenciosa como uma praga no meio da plantação. Algo que só descobri 2 meses depois, na pior hora possível. Era junho de 1956, época da festa de São Benedito, a maior celebração de Bragança. A cidade inteira se enfeitava com bandeirinhas coloridas e até eu, ainda fraca da pneumonia, tinha animação para participar. Vesti minha saia azul de algodão, a única que tinha para a ocasião especial, e uma blusa branca bordada que minha mãe tinha feito. Mas na hora de abotoar a saia, notei que estava apertada na cintura. Achei estranho, já que tinha até emagrecido com a doença. Foi durante a procissão, quando o santo passava pela praça principal, que senti uma tontura forte e um enjoo que subiu pela garganta num repente. Corri para o lado da igreja e vomitei tudo que tinha comido. Minha mãe, que estava ali perto, veio correndo. "Que foi, menina? Comeu alguma coisa estragada?" Balancei a cabeça sem conseguir falar. Não era comida estragada. Era algo que eu já desconfiava, mas não tinha coragem de admitir nem para mim mesma. Quando voltamos para casa depois da procissão, minha mãe me olhou de um jeito diferente. Vi nos olhos dela que ela também tinha começado a suspeitar. "Lina, me diz uma coisa. Faz quanto tempo que teu sangue não desce?" A pergunta caiu como uma pedra no meio da sala. Não consegui responder. Só abaixei a cabeça e deixei as lágrimas rolarem. Foi resposta suficiente. Meu pai chegou logo depois, cansado da pesca. Percebeu o clima pesado e quis saber o que tinha acontecido. Minha mãe mandou ele sentar e contou a suspeita. Vi o rosto dele transformar de cansado para furioso em questão de segundos. Como isso aconteceu? Quem foi o miserável? A pergunta ecoou nas paredes de madeira da nossa casa.
fazendo até as ervas secas penduradas tremerem. Foi aí que criei coragem e contei. Contei sobre o remédio estranho que o doutor me deu, sobre a dormência que senti, sobre como ele me tocou quando eu não podia me defender. Contei tudo, com a voz embargada e as mãos tremendo. Quando terminei, houve um silêncio tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. "O doutor Augusto? Tá maluca, menina?" Meu pai levantou da cadeira, passando as mãos pelo cabelo ralo. "Aquele homem é respeitado na cidade inteira. Salvou tua vida. Como é que tu inventa uma história dessas?" Olhei para minha mãe implorando por apoio, mas ela também me olhava com desconfiança. "Lina, tem certeza que não tá confundindo as coisas? Tu tava com febre alta, podia ter imaginado." "Não imaginei nada!" gritei desesperada. "Ele me deu um remédio que me deixou paralisada, mas consciente. Sei muito bem o que aconteceu." Mas quanto mais eu insistia, mais meus pais pareciam duvidar. "Um homem daquela posição não ia fazer uma coisa dessas", dizia meu pai. E mesmo se fosse verdade, quem ia acreditar? É tua palavra contra a dele. As semanas seguintes foram um inferno. Meus pais fingiam que não estava acontecendo nada, mas eu via os olhares de desconfiança, os cochichos quando achavam que eu não estava ouvindo. Na cidade, as pessoas começaram a notar minha barriga crescendo, os burburinhos no mercado, os olhares de soslaio, as velhas se benzendo quando eu passava. Numa cidade pequena como Bragança, segredo tem perna curta. As perguntas inevitáveis começaram. Quem é o pai? Quando vai casar? Meus pais, de tanto ouvir isso, começaram a inventar histórias. Que eu tinha me envolvido com um marinheiro de passagem, que ele tinha prometido voltar, mas sumiu no mundo. Tudo para não manchar a reputação do santo Dr. Augusto. Eu só ficava calada, engolindo a raiva e a vergonha, que não eram minhas, mas que carregava como se fossem. Foi numa noite de novembro, quando a chuva caía forte lá fora, e o rio Caeté já estava transbordando com as cheias, que tudo explodiu. A barriga já estava impossível de esconder, uns 5 meses avançados. Meu pai chegou bêbado em casa, coisa rara nele. Tinha ouvido mais provocações no porto sobre a filha desonrada que tinha em casa. Mal pisou na sala e já começou a gritar. "Tu trouxe vergonha para essa casa! Ninguém mais respeita teu pai por causa da tua safadeza." Os gritos dele misturavam com o barulho da tempestade lá fora. Tentei me defender, dizer mais uma vez a verdade, mas ele não queria ouvir. "Chega de mentira! Tu vai embora dessa casa hoje! Não quero olhar mais para tua cara nem para o fruto do teu pecado!" Minha mãe, coitada, tentou intervir, mas levou um empurrão que quase a derrubou. Nunca tinha visto meu pai bater nela antes. Foi aí que entendi que não tinha mais volta. Ele abriu a porta, deixando a chuva forte entrar, e apontou para fora. "Vai! Já disse que não é mais minha filha!" Olhei uma última vez para minha mãe, que chorava silenciosamente encostada na parede, sem força para me defender. Saí para a noite com a roupa do corpo e uma trouxa pequena que consegui arrumar às pressas. A chuva me encharcou em segundos. Caminhei sem rumo pelas ruas de terra, agora transformadas em lamaçal. A água já chegava nos tornozelos em alguns pontos, tão forte era a cheia. Onde ia dormir? Quem daria abrigo para uma desonrada com um filho na barriga? Acabei indo para o porto. Tinha vários barcos atracados e achei um que parecia abandonado há tempos. A madeira já estava apodrecendo em alguns cantos, mas pelo menos tinha um pequeno compartimento coberto onde a chuva não entrava direto. Me encolhi lá dentro, tremendo de frio, com a barriga pesada e o coração mais pesado ainda. Foi ali, naquele barco abandonado, que passei os piores dias da minha vida. Comia o que conseguia pegar no lixo do mercado ou o que alguma alma caridosa me dava escondido. Lavava roupa no rio para ganhar alguns trocados. Aprendi a dormir com um olho aberto, porque o porto não era lugar seguro para uma mulher sozinha, muito menos grávida.
Mas o pior de tudo não era a fome nem o frio, era a solidão. Quase um mês depois, numa manhã em que eu catava conchas na beira do rio para vender, vi uma senhora estranha me observando. Era uma mulher alta, magra, de cabelos brancos presos num coque severo. Tinha a pele muito clara, quase transparente, e olhos azuis que pareciam ver através das pessoas. Usava um vestido preto simples, sem nenhum enfeite, e carregava uma cesta de palha. Menina, ela me chamou com um sotaque forte que eu nunca tinha ouvido antes. Você está grávida de quantos meses? Fiquei desconfiada, mas respondi que achava que uns 6. Ela se aproximou mais e perguntou se podia tocar minha barriga. Normalmente eu não deixaria, mas algo no olhar daquela senhora me deu confiança. Deixei. Suas mãos eram surpreendentemente quentes e firmes. Ela apalpou com cuidado, sentindo o bebê. Está na posição correta, mas você está muito magra, precisa se alimentar melhor. Ela abriu a cesta e tirou um pedaço de pão e um pequeno pote, com o que parecia ser mel. Coma isso, tem proteína e açúcar, vai te dar força. Comi como quem não vê comida há dias, que era exatamente o meu caso. Ela esperou eu terminar, e então disse algo que mudou minha vida. Eu me chamo Gertrudes Schmidt. Sou parteira. Se quiser, pode vir comigo. Tenho espaço na minha casa. Foi assim que conheci a mulher que seria minha salvadora e mentora. Dona Gertrudes morava numa casa simples nos arredores de Bragança, perto do cemitério antigo. As pessoas da cidade a evitavam. Diziam que era bruxa, que fazia trabalhos com os mortos. Na verdade, ela era viúva de um seringueiro alemão e trabalhava como zeladora do cemitério para se sustentar. Naquela primeira noite na casa dela, sentadas à mesa depois de uma sopa quente, a primeira refeição decente em semanas, ela me contou sua história. Tinha sido enfermeira na Alemanha antes da guerra. Fugiu quando Hitler começou a perseguir quem se opunha ao regime. Conseguiu um visto para o Brasil e veio parar no norte, onde conheceu o marido, que trabalhava nos seringais da Amazônia. Quando ele morreu de malária, ela ficou sozinha, usando seus conhecimentos de medicina para ajudar os mais pobres da região. Por que a senhora está me ajudando? Perguntei enquanto ela arrumava uma cama improvisada para mim. Ela ficou quieta por um momento, os olhos azuis fixos em algum ponto distante. Porque quando cheguei aqui, ninguém me ajudou. Sei o que é ser mulher sozinha numa terra estranha. Ela fez uma pausa e então completou. E porque, olhando para você, vejo que não foi escolha sua estar nessa situação. Nos meses que se seguiram, fui me recuperando sob os cuidados de Dona Gertrudes. Ela me alimentava bem, me ensinava sobre o corpo, sobre a gravidez. Aos poucos fui contando minha história verdadeira. Diferente dos meus pais, ela acreditou em mim sem pestanejar. Homens como esse doutor existem em todo lugar, disse ela com amargura. Na Alemanha, vi médicos fazendo coisas piores com o aval do governo. Conforme a barriga crescia, meus sentimentos pelo bebê eram confusos. Às vezes sentia raiva pela forma como foi concebido, às vezes um estranho amor protetor. Dona Gertrudes percebeu isso e me disse algo que nunca esqueci. A criança não tem culpa do pai. Mas você não tem obrigação de criar um filho que vai te lembrar todo dia do pior momento da sua vida. O parto começou numa madrugada de fevereiro de 1957. As primeiras contrações me acordaram como facadas no ventre. Dona Gertrudes preparou tudo. Água quente, panos limpos, suas ervas medicinais. Não tinha ninguém mais para ajudar. Só nós duas naquela casa isolada. A dor foi aumentando, tomando conta de tudo, me fazendo perder a noção do tempo e do espaço. Respira fundo e empurra quando eu mandar. Ela comandava com firmeza. Entre gritos e lágrimas, senti meu corpo se abrindo, rasgando. Achei que ia morrer ali mesmo. Nas horas mais difíceis, quando pensei em desistir, ela segurava minha mão com força. Você é mais forte que isso, Eulina. A dor vai passar,
mas você precisa lutar agora. Não sei quanto tempo durou aquele tormento. Só lembro do momento em que, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi um choro fino cortando o ar. É um menino, anunciou Dona Gertrudes, limpando o sangue da criança. Ela o colocou nos meus braços, uma coisinha vermelha e enrugada, com uma penugem escura na cabeça. Senti um aperto no peito que não sabia explicar. Era meu filho, saído do meu corpo, mas ao mesmo tempo um lembrete vivo do horror que vivi. Nos dias que se seguiram, cuidei dele como podia. Amamentava, trocava, ninava quando chorava. Mas cada vez que olhava para o seu rostinho, via traços do homem que me violentou. Via especialmente nos olhos, que começaram a definir a mesma cor castanha do doutor. Foi ficando cada vez mais difícil separar a criança inocente do monstro que era seu pai. Foi Dona Gertrudes quem sugeriu a solução. Ela conhecia um casal de comerciantes de Belém que não podia ter filhos e sonhava em adotar um bebê. Eles podem dar a ele o que você não pode: um lar estável, educação, uma vida sem o peso dessa história. No começo, relutei, sentindo como se estivesse abandonando meu próprio sangue. Mas no fundo, sabia que ela tinha razão. A despedida foi numa manhã de abril. O casal veio de Belém especialmente para buscar o menino, que já estava com 2 meses. Eram pessoas boas. Dava para ver nos olhos deles o amor que já sentiam pela criança que mal conheciam. Entreguei meu filho nos braços da mulher, que chorava de emoção. Como último gesto, coloquei no pescoço dele uma fitinha com uma medalha de São Benedito que tinha sido minha na infância. Para proteger ele, murmurei. Quando o barco partiu levando meu filho para o seu novo destino, senti um vazio imenso e, ao mesmo tempo, um estranho alívio. Chorei por dias, mas não me arrependi. Sabia que tinha feito o melhor para ele. E, com o tempo, aquela decisão dolorida me deu forças para transformar minha dor em propósito. Minhas queridas, contar essa parte da minha história faz meu coração apertar, mesmo depois de tantas décadas. Se essa história está mexendo com você, considere apoiar o canal Vovós do Brasil, usando o botão Valeu do YouTube. É aquele botão com o cifrão que aparece embaixo do vídeo. Pode ser qualquer valor. É como se você estivesse me oferecendo um café enquanto ouço sua história. Com esse apoio, o canal pode continuar buscando histórias como a minha em cada canto esquecido desse país. Cada contribuição ajuda essas vozes antigas a não se perderem no vento. Mas a história não acaba aqui. O que aconteceu depois mudaria não só a minha vida, mas a de dezenas de mulheres de Bragança. E tudo começou com o que Dona Gertrudes decidiu me ensinar após a partida do meu filho. Nos dias que se seguiram, depois que entreguei meu filho, caí num poço sem fundo. Não tinha vontade de comer, de levantar, de viver. Ficava deitada, olhando para o teto de palha da casa de Gertrudes, sentindo os seios vazios doendo, cheios de leite que ninguém mais ia beber. Foi Gertrudes quem me puxou desse buraco quase à força. "Chega de chorar, Eulina", ela disse numa manhã, puxando as cobertas da minha cama. "A vida segue, e você pode escolher ser vítima para sempre ou fazer algo com sua dor. Vou te ensinar tudo o que sei, e você vai usar isso para ajudar outras mulheres que passaram pelo que você passou." Assim começaram minhas aulas com aquela alemã teimosa que se recusava a me deixar desistir. Toda manhã, antes do sol nascer, ela me acordava. Íamos para o pequeno quintal nos fundos da casa, onde ela cultivava dezenas de ervas medicinais, muitas que eu nunca tinha visto antes. "Essa aqui", dizia ela apontando para uma planta de folhas dentadas, "faz o sangue descer quando está atrasado. Essa outra evita que uma semente indesejada crie raiz no ventre." Eu já conhecia muitas ervas do tempo que ajudava minha mãe, mas o conhecimento de Gertrudes ia muito além. Ela não só sabia quais plantas usar, mas entendia o porquê. Tinha estudado medicina na Alemanha numa época em que poucas mulheres entravam na universidade. Não chegou a se formar por causa da guerra.
mas carregava na cabeça um conhecimento que misturava ciência moderna com sabedoria antiga. À tarde, ela abria um grande livro de anatomia escrito em alemão. As páginas eram amareladas e nas margens havia anotações em letra miúda. Não importa se você não entende o que está escrito, ela dizia. Olhe os desenhos, entenda como o corpo da mulher funciona por dentro. E assim fui aprendendo sobre ciclos menstruais, gravidez, parto e também sobre as muitas formas de interrompê-los quando necessário. As noites eram dedicadas à prática. Usávamos melancias para simular um parto, aprendendo como virar um bebê que está em posição errada. Gertrudes me ensinou a identificar pelo toque a dilatação do colo do útero, usando modelos que ela mesma fazia com argila. Os dedos são seus olhos quando você trabalha entre as pernas de uma parturiente, ela repetia. Com o tempo fui ajudando nos partos que Gertrudes atendia. No início só observava, depois comecei a auxiliar e, por fim, ela me deixava conduzir enquanto apenas supervisionava. As mulheres da região, especialmente as mais pobres que não podiam pagar o doutor, preferiam Gertrudes para trazer seus filhos ao mundo. Não importava se era meio-dia ou meia-noite, a gente ia onde chamassem. Mas nem só de partos vivia nosso trabalho. Às vezes chegavam mulheres de olhar baixo, falando em sussurros sobre problemas que precisavam resolver. Gertrudes nunca julgava. Ouvia com atenção e oferecia soluções, dependendo do tempo da gravidez e das circunstâncias. Ninguém escolhe isso por gosto, ela me dizia depois. Cada uma tem suas razões e não somos nós que vamos carregar o peso dessa escolha. Foram 3 anos intensos de aprendizado, vivendo naquela casa simples perto do cemitério. Eu já tinha 20 anos e dominava quase tudo que Gertrudes podia me ensinar. A essa altura, a gente já atendia mulheres não só de Bragança, mas de vilarejos vizinhos também. Nossa fama corria de boca em boca, sempre em cochichos, sempre com discrição. Até que veio a epidemia de malária, em 1960. Foi uma das piores que a região já tinha visto. O hospital improvisado da cidade não dava conta de tantos doentes. Gertrudes e eu trabalhávamos dia e noite, atendendo quem podíamos. Foi nessa época que comecei a ver o Dr. Augusto de novo, de longe, nos mesmos locais onde a gente atendia. Ele fingia que não me conhecia e eu fazia o mesmo. Melhor assim. Numa dessas noites de trabalho sem fim, Gertrudes começou a tremer de febre. No início achamos que era só cansaço, mas logo os outros sintomas apareceram. Dor de cabeça intensa, suor frio, delírios. Fiz tudo o que podia, usei todas as ervas que conhecia, mas a malária falcípara é implacável quando pega uma pessoa já idosa e exausta como ela estava. Numa madrugada chuvosa, sentada ao lado da cama onde Gertrudes tremia incontrolavelmente, ouvi ela sussurrar. Minha filha, escuta bem. Embaixo do assoalho, no quarto, tem um baú pequeno. Está tudo lá dentro. Meu livro de anatomia, minhas anotações, algumas ferramentas. Agora é tudo seu. Use com sabedoria. Foram as últimas palavras dela. Quando o sol nasceu, Gertrudes tinha partido. Enterrei ela no mesmo cemitério onde trabalhou por tantos anos. Fui a única no funeral. Depois voltei para casa vazia, sentindo um peso no peito que era diferente da dor de quando entreguei meu filho. Dessa vez era a dor de perder não só uma amiga, mas também uma mãe que o destino tinha me dado de presente. Naquela mesma noite, levantei as tábuas do assoalho do quarto como ela tinha dito. Encontrei um baú de madeira escura, pequeno, mas pesado. Dentro estava o livro de anatomia em alemão, completamente anotado nas margens com a letra miúda dela. Tinha também instrumentos médicos, um estetoscópio antigo, pinças, tesouras cirúrgicas e outros que nem sabia o nome. No fundo do baú, uma pequena caixa contendo ervas secas raras e um envelope com algum dinheiro. Junto um bilhete.
para recomeçar. E foi o que fiz. Usei o dinheiro para comprar uma casinha simples de palafita perto do rio. Era pequena, só 2 cômodos, mas era minha. Montei uma horta de ervas medicinais nos fundos e voltei a vender no mercado, como fazia na adolescência com minha mãe. Era meu disfarce perfeito. Aos olhos da cidade, eu era só mais uma vendedora de ervas, uma mulher sem família que vivia do seu trabalho honesto. Mas por trás dessa fachada, algo maior começava a tomar forma. Enquanto vendia minhas ervas no mercado, observava as mulheres que passavam. Aprendi a reconhecer os sinais. O olhar baixo, os hematomas mal escondidos sob as mangas compridas mesmo no calor. O jeito de se encolher quando o marido se aproximava. Via nelas o que eu mesma tinha sido um dia, uma vítima silenciosa. Comecei devagar, uma palavra de conforto aqui, uma erva especial ali para acalmar os nervos. Aos poucos, algumas começaram a confiar em mim o suficiente para contar seus problemas. Histórias de violência, de abusos, de gravidezes forçadas, de filhos que não podiam alimentar. Ouvia tudo sem julgar, exatamente como Gertrudes tinha me ensinado, mas precisava de um sistema mais discreto. Em Bragança, todo mundo se conhece e os olhos da cidade estavam sempre atentos. Foi quando tive a ideia dos barquinhos de miriti. O miriti é uma palmeira comum na região, e sua polpa é usada para fazer pequenos brinquedos, inclusive barquinhos coloridos que as crianças adoram. Comecei a fazer barquinhos vermelhos, pequenos, que cabiam na palma da mão. Quando uma mulher vinha comprar minhas ervas, e eu percebia que ela precisava de mais do que um chá, colocava discretamente um desses barquinhos na sacola. Se ela voltasse com o barquinho alguns dias depois, era sinal de que precisava de ajuda verdadeira. O sistema funcionou melhor do que esperava. Logo, as próprias mulheres começaram a passar a informação umas para as outras. Procure Dona Lina no mercado, compre as ervas dela. Era como uma rede invisível se formando, tecida por sussurros e olhares de compreensão entre mulheres que compartilhavam o mesmo tipo de dor. Para completar o sistema, criei um código de batidas na porta dos fundos da minha casa. 3 batidas longas, 2 curtas. Quem batesse assim seria atendida a qualquer hora, dia ou noite. E assim começou o verdadeiro trabalho da minha vida. Embaixo do assoalho da minha casa, onde antes ficava o baú de Gertrudes, fui ampliando um espaço secreto. Era um buraco grande o suficiente para esconder uma pessoa se necessário, coberto por tábuas soltas que disfarçávamos com um tapete. Ali guardava os instrumentos, as ervas mais potentes e depois, com o tempo, outras coisas também. Lembro do primeiro caso sério que atendi depois da morte de Gertrudes. Era uma menina indígena de uns 14 anos, Yara, que trabalhava como empregada na casa de um comerciante português da cidade. Ela veio trazida pela cozinheira da casa, uma senhora que frequentava minha banca no mercado. A menina mal falava português direito, mas seu corpo contava tal história. Estava grávida de uns 3 meses e tinha marcas de dedos no pescoço e nos braços. A cozinheira explicou a situação. O patrão abusava da menina quase toda noite, quando a esposa tomava remédio para dormir. Quando descobriu a gravidez, ameaçou jogar a menina na rua se ela contasse para alguém. Yara não tinha família na cidade, tinha vindo de uma aldeia distante e não tinha para onde voltar. Aquele caso me tocou fundo. Vi na menina indígena o mesmo desamparo que senti quando descobri minha gravidez. Decidiu que ela ficaria comigo até resolvermos a situação. Preparei as ervas necessárias, expliquei o que aconteceria e a deixei escolher. Ela escolheu não ter o filho do homem que a violentava. Depois do procedimento, que graças ao conhecimento de Gertrudes foi feito da forma mais segura possível, cuidei dela por 2 semanas. Quando se recuperou, ajudei a conseguir trabalho numa vila de pescadores longe dali, onde o comerciante nunca a encontraria. Anos depois, soube que ela tinha se casado e construído uma vida nova. Foi o primeiro de muitos casos. Algumas mulheres vinham para interromper gravidezes indesejadas.
outras para tratar ferimentos que não podiam explicar no hospital, outras ainda só para conversar, para ter alguém que entendesse sem julgar. Com o tempo, minha casa se tornou um refúgio clandestino, um lugar onde mulheres desesperadas encontravam, se não uma solução, pelo menos compreensão. Uma noite, quase 2 anos depois de ter começado meu trabalho secreto, ouvi a batida codificada na porta dos fundos. 3 longas, 2 curtas. Era tarde, passava da meia-noite. Abri a porta e quase caí para trás com o que vi. Era uma mulher de meia idade, bem vestida, com um lenço cobrindo parte do rosto, mas reconheci na hora. Era Margarida Mendes, esposa do Dr. Augusto. Ela entrou rápido, olhando para os lados para ter certeza que ninguém a tinha seguido. Quando tirou o lenço, vi o olho roxo, inchado. "Dona Lina", ela disse com a voz tremendo. "Me disseram que a senhora ajuda mulheres com problemas." Fiquei paralisada por um instante, sem saber o que dizer. À minha frente estava Spaes, a esposa do homem que tinha destruído minha vida, pedindo ajuda para escapar do mesmo monstro. A ironia do destino era cruel demais. Meu primeiro impulso foi mandá-la embora, dizer que não podia ajudar. Mas algo nos olhos dela, o mesmo medo que eu conhecia tão bem, me fez mudar de ideia. "Entre", falei simplesmente, fechando a porta atrás dela. Naquela noite, ouvi a história de um casamento de aparências que escondia anos de violência. O respeitado médico da cidade em casa era um tirano que controlava cada passo da esposa e das 4 filhas. O pior era que, segundo Margarida, ele estava começando a olhar de forma estranha para a filha mais velha, de 16 anos. Ajudei Margarida como pude. Tratei o olho machucado, dei ervas para dormir sem pesadelos, ensinei a fazer compressas para esconder os hematomas. Mas quando sugeri que ela saísse de casa levando as filhas, ela balançou a cabeça. Ele nos encontraria. E mesmo que não encontrasse, para onde iríamos? Não tenho dinheiro meu, não tenho família viva. Foi nessa conversa que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se eu não podia derrubar o Dr. Augusto imediatamente, podia pelo menos reunir provas contra ele. Provas que um dia, quando o momento certo chegasse, poderiam ser usadas para destruí-lo. "Dona Margarida", falei antes dela ir embora, "se a senhora puder, na próxima vez que vier, traga algo que mostre o que ele faz. Um pedaço de roupa manchado de sangue, uma carta em que ele ameaça, qualquer coisa que prove o que ele é de verdade." Ela pareceu assustada no início, mas concordou. Uma semana depois, voltou com um pedaço de tecido da camisola. Tinha manchas de sangue e estava rasgado. "Foi da última vez", explicou simplesmente. Peguei aquele primeiro troféu e guardei dentro de uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré que tinha na sala. A Santa Oca se tornaria o primeiro de muitos esconderijos para as provas que eu começava a colecionar. Agora me diga uma coisa. Se você está acompanhando essa história até aqui sem pestanejar, você tem coragem de deixar seu gostei para mostrar que não tem medo de encarar a realidade? Aposto que muita gente desistiu de ouvir no meio do caminho. Será que você é daquelas pessoas que aguenta ouvir a verdade até o fim? Prove deixando seu like. O que começou naquela noite com Margarida foi só o começo do que viria a ser minha vingança silenciosa. Uma vingança que levaria anos para ser concluída, mas que seria tão completa, tão devastadora, que mudaria para sempre a história de Bragança e a vida do homem que achava que podia usar seu poder para fazer o que bem quisesse com as mulheres da cidade. Os anos foram passando como as águas do rio Caeté, às vezes mansos, às vezes violentos, mas sempre seguindo seu curso. De 1960 até o começo dos anos 80, construí minha vida em torno daquele trabalho silencioso. Na superfície, era só a Dona Lina, a vendedora de ervas do mercado. Uma figura meio estranha, que morava sozinha e não tinha família, mas que conhecia remédios para todo tipo de mal. Por baixo, era o centro de uma teia invisível que se espalhava não só por Bragança, mas pelas comunidades vizinhas.
Meu cabelo foi ficando grisalho, as mãos calejadas de tanto mexer com as ervas, o rosto marcado pelo sol e pelas histórias que ouvi. Já não era mais a menina assustada de 17 anos, mas uma mulher de quase 40 que tinha ajudado centenas de outras mulheres ao longo dos anos. Algumas vinham uma vez só para resolver um problema específico. Outras voltavam sempre que precisavam de ajuda. Algumas se tornaram parte da rede, passando o segredo dos barquinhos de Miriti para outras que precisavam. Durante todo esse tempo, mantive os olhos na família do Dr. Augusto. A esposa, Dona Margarida, continuava vindo de vez em quando, sempre escondida, sempre com novas marcas para tratar. As filhas foram crescendo. A mais velha, Helena, tinha 16 anos quando conheci a mãe. Depois veio Cecília, 2 anos mais nova. A terceira era Amélia, que tinha 11 na época. E a caçula Luísa, com apenas 8 anos quando comecei a ajudar a família delas. Através dos relatos da mãe, fui descobrindo o horror que acontecia naquela casa, aparentemente respeitável. O doutor não só agredia a esposa, como também abusava das filhas. Começou com Helena quando ela tinha só 12 anos. Cecília sofreu o mesmo destino quando chegou nessa idade. As duas mais novas ainda estavam seguras, mas Dona Margarida vivia em pânico, sabendo que era só questão de tempo. O momento que mais temia chegou numa noite chuvosa de maio de 1965. A batida na porta veio urgente, desesperada. Não seguiu o código combinado. Quando abri, vi Helena, a filha mais velha do doutor, encharcada pela chuva e com o rosto inchado de tanto chorar. Tinha acabado de completar 21 anos. Dona Lina, me ajuda pelo amor de Deus, ela implorou assim que entrou. Tô grávida do meu pai. Ele disse que se eu contar para alguém vai me internar num hospício e dizer que enlouqueci. Aquela noite mudou tudo. Ver na minha frente uma moça jovem passando pelo mesmo horror que vivi e pelas mãos do mesmo homem, acendeu em mim uma determinação que vinha crescendo silenciosamente por anos. Não era mais só sobre me vingar. Era sobre fazer justiça. Vou te ajudar, falei, segurando as mãos dela. Mas preciso que você faça algo por mim também. Quero que escreva tudo o que ele fez com você desde a primeira vez. Cada detalhe que puder lembrar. Naquela mesma noite, enquanto preparava as ervas que interromperiam a gravidez indesejada de Helena, dei a ela um pedaço de papel de pão e um lápis. Ela escreveu durante horas, parando às vezes para chorar, outras vezes para tremer de raiva. Quando terminou, tinha nas mãos o primeiro depoimento do que viria a ser meu dossiê contra o Dr. Augusto. A partir dali, passei a coletar sistematicamente provas contra ele. Sempre que uma mulher vinha com marcas deixadas por ele, eu pedia um pedaço de roupa manchada, uma mecha de cabelo arrancada durante a agressão, uma carta ameaçadora que ele tivesse escrito. Guardava tudo dentro da imagem de São Benedito Oca que ficava na sala, o santo padroeiro de Bragança protegendo as provas que um dia derrubariam o demônio de jaleco branco. O tempo passava e o doutor continuava intocável. Era frustrante ver aquele homem sendo reverenciado na cidade, recebendo homenagens, enquanto eu sabia a monstruosidade que se escondia por trás do sorriso educado. Mas tinha aprendido com Gertrudes a importância da paciência. A natureza não tem pressa, mas realiza tudo, ela costumava dizer. Em 1968, foi a vez de Cecília, a segunda filha, aparecer na minha porta. Tinha o mesmo olhar assombrado da irmã 3 anos antes. A mesma história, o mesmo monstro. Mais uma gravidez interrompida. Mais um depoimento para o meu dossiê que crescia. Helena já tinha conseguido sair de casa nessa época, arrumado um emprego de professora em Belém. Mas as irmãs continuavam presas naquele inferno. Os anos 70 chegaram, trazendo mudanças para Bragança. A cidade crescia, estradas melhores ligavam a gente ao resto do estado. A televisão chegava nas casas dos mais ricos. O mundo lá fora estava em turbilhão com movimentos de libertação, revolução, protestos.
Aqui, na nossa cidadezinha à beira do rio, as coisas mudavam mais devagar, mas mudavam. Em 1975, Amélia, a terceira filha do doutor, já estava com 26 anos. Tinha conseguido estudar, formado-se enfermeira e trabalhava no pequeno hospital da cidade. Diferente das irmãs, nunca tinha engravidado do pai, mas sofreu os mesmos abusos por anos. Um dia, descobri que ela tentou se matar, tomando uma mistura de remédios do hospital. Foi uma conhecida minha, que trabalhava na limpeza do hospital, quem a salvou e depois a trouxe até mim. Ela estava delirando, falando coisas horríveis sobre o doutor, contou a mulher. Achei melhor trazer aqui do que deixar ela lá, onde ele poderia terminar o que ela começou. Cuidei de Amélia por dias, desintoxicando seu corpo, fortalecendo sua alma. Quando ficou forte o suficiente para falar, ela me contou que tinha descoberto algo ainda pior. O doutor estava começando a abusar de Luísa, a caçula, que agora tinha 23 anos e trabalhava como secretária no consultório do pai. Ela ainda acha que é especial, a favorita dele, disse Amélia com amargura. Não percebe que é só a próxima. Ele faz isso desde sempre. Escolhe uma de nós para ser a princesinha, ganha a confiança e depois vem o terror. Foi Amélia quem me deu a ideia de começar a reunir outras vítimas do doutor, além da família dele. Tem muitas, ela disse. Pacientes que ele dopou e abusou, como fez com você. Empregadas da casa que foram estupradas e depois demitidas quando engravidaram. Ele é cuidadoso. Escolhe mulheres que não têm como se defender, que ninguém acreditaria. Com a ajuda dela, comecei a procurar essas outras vítimas. Foi mais fácil do que imaginei. Era como se elas estivessem só esperando alguém perguntar, alguém acreditar. Em poucos meses, tinha contato com mais de 30 mulheres que sofreram nas mãos do Dr. Augusto ao longo de quase 3 décadas. Cada uma escreveu seu relato em papel de pão, como Helena tinha feito anos antes. Algumas analfabetas ditaram para mim ou para Amélia. Juntamos tudo no dossiê, que agora já não cabia mais dentro do São Benedito e precisou ser transferido para um buraco maior embaixo do assoalho da minha casa. Em 1978, o estopim que faltava. Luísa, a caçula, engravidou do pai. Mas diferente das irmãs, ela negava que fosse ele. Dizia que tinha um namorado secreto, que o bebê era fruto de amor, não de violência. O doutor, por sua vez, exigiu que ela fizesse um aborto. Quando ela se recusou, ele começou a dopá-la com remédios para provocar um aborto sem que ela soubesse. Foi Amélia quem percebeu pelos sintomas que a irmã apresentava. Sem contar para Luísa o que estava acontecendo, convenceu ela a vir se consultar comigo, dizendo que eu tinha ervas que protegeriam o bebê. Luísa sumiu de casa por 3 dias, escondida no porão secreto embaixo do meu assoalho, recebendo tratamento para desintoxicar o corpo e salvar a gravidez que, apesar da origem terrível, ela queria manter. Quando Luísa voltou para casa, o doutor estava fora de si. Tinha revirado a cidade atrás dela, ameaçado a polícia, criado um escândalo. De alguma forma, descobriu que ela tinha ficado na minha casa. Talvez tenha visto ela saindo, ou talvez Luísa mesma tenha contado, ainda negando a verdade sobre o pai do seu filho. Na manhã seguinte, ele apareceu na minha porta. Não como médico, mas como fera acuada. Entrou sem ser convidado, derrubando potes de ervas, quebrando o que via pela frente. "Sei o que você anda fazendo, sua bruxa maldita!" gritou com o rosto vermelho de ódio. Envenenando a cabeça da minha filha com mentiras, escondendo ela de mim. Mantive a calma, mesmo com ele avançando sobre mim. "Não sei do que o senhor está falando, doutor", respondi friamente. "Sua filha veio aqui buscar ervas para enjoo da gravidez, só isso. Vou acabar com você. Vou denunciar essa espelunca, dizer que você faz abortos clandestinos. Vão prender você e jogar a chave fora." Foi aí que percebi. O momento tinha chegado. Anos de espera, de coleta paciente,
de construção silenciosa, culminavam naquele instante. Talvez devêssemos conversar melhor sobre isso, doutor. Falei num tom calmo que o deixou desconfiado. Volte aqui amanhã às 8 da noite. Venha sozinho e vamos resolver essa situação como adultos. Ele hesitou, surpreso com minha reação. Esperava medo, não convite. Finalmente concordou, ainda bufando ameaças enquanto saía. Assim que fechei a porta, comecei os preparativos para o que seria a noite mais importante da minha vida. Passei o dia todo convocando as mulheres do dossiê. Amélia me ajudou a contatar todas que conseguimos. Venham preparadas para contar suas histórias, orientei. Tragam qualquer prova que tenham guardado. À noite, antes da hora marcada, já tinha 25 mulheres escondidas na minha pequena casa. Algumas no quarto, outras no banheiro improvisado dos fundos, a maioria no porão secreto embaixo do assoalho. Entre elas estavam Dona Margarida, Helena, que veio de Belém especialmente para isso, Amélia, e até mesmo Luísa, que finalmente tinha começado a aceitar a terrível verdade sobre o pai do seu filho. Quando a batida na porta veio, exatamente às 8, senti um calafrio. Era o momento que tinha esperado por mais de 20 anos. Abri a porta e deixei o doutor entrar. Ele parecia mais calmo que no dia anterior, mas ainda arrogante. Sentou-se na cadeira que ofereci e foi direto ao ponto. Quanto você quer para deixar minha família em paz e esquecer essa história toda? Não é dinheiro que quero, doutor, respondi, sentando-me de frente para ele. É justiça. Justiça? Ele riu com desdém. E quem você pensa que é para falar de justiça? Uma curandeira de beira de rio? Não sou só eu que quero justiça, falei. E bati palmas 3 vezes. Foi como se a casa ganhasse vida. De todos os cantos as mulheres começaram a aparecer. Saíam do quarto, do banheiro e, mais impressionante, emergiam do chão onde o tapete tinha sido afastado, revelando o esconderijo. Uma a uma, formaram um círculo ao redor do doutor, que ficava mais pálido a cada rosto que reconhecia. O que é isso? Que palhaçada é essa? Ele tentou manter a pose, mas sua voz traía o pânico. Isso, doutor Augusto, é o seu julgamento, falei, e fiz sinal para Helena começar. Uma a uma, as mulheres contaram suas histórias. Estupros, agressões, ameaças, vidas destruídas. O doutor tentou negar no começo, depois tentou sair, mas 2 mulheres fortes bloqueavam a porta. Quando Dona Margarida falou, ele tentou calá-la com ameaças. Quando as filhas falaram, ele chorou, implorando por perdão. Quando as ex-pacientes contaram como foram dopadas e violentadas, ele simplesmente desmoronou na cadeira, derrotado. A sessão durou horas. Quando a última mulher terminou seu relato, já era madrugada. O doutor estava destruído, um trapo humano chorando e balbuciando desculpas que ninguém ali queria ouvir. E agora, o que vocês vão fazer comigo? Ele perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Tinha pensado muito nisso ao longo dos anos. Tinha fantasiado com vingança, com violência, com fazê-lo sofrer fisicamente como tantas de nós sofremos. Mas quando o momento chegou, percebi que havia um caminho melhor. Vamos fazer o que você sempre temeu, doutor, respondi. Vamos contar a verdade. Na manhã seguinte, um grupo de 20 mulheres se dirigiu à delegacia de Bragança. Eu liderava, carregando o dossiê completo, dezenas de depoimentos, provas físicas, até mesmo um diário que o próprio doutor mantinha, encontrado por Amélia no consultório dele, onde registrava com detalhes doentios seus abusos. Ao nosso lado iam Dona Margarida e as 4 filhas, de cabeça erguida pela primeira vez em suas vidas. O delegado, a princípio cético, foi mudando de expressão à medida que as provas se acumulavam à sua frente. No final da tarde, o doutor Augusto Mendes, figura mais respeitada de Bragança, foi preso sob acusações de estupro, violência doméstica, abuso de menores
e uma lista de crimes que ocupava uma página inteira. A notícia correu como fogo na floresta seca. No começo, houve quem não acreditasse, quem defendesse o ilustre médico. Mas conforme mais detalhes vinham à tona, mais vítimas apareciam e a verdade se tornava inegável. A mesma cidade que o venerava agora o desprezava. O julgamento foi rápido, considerando a montanha de provas. Condenado a 30 anos de prisão, o doutor foi transferido para um presídio em Belém. Menos de um ano depois, recebemos a notícia. Ele tinha morrido na cadeia. A causa oficial foi um ataque cardíaco, mas corriam rumores de que ele vinha passando mal havia semanas, com sintomas que pareciam envenenamento. Nunca ninguém investigou a fundo. Talvez porque quando um monstro morre, poucos se importam com o como. Ou talvez porque numa prisão cheia de homens que desprezam estupradores, um médico que abusou das próprias filhas não dura muito. Ou ainda, quem sabe, porque certas ervas, administradas em pequenas doses ao longo do tempo, podem causar sintomas que se confundem facilmente com problemas cardíacos. A verdade, só eu e o Rio Caeté sabemos. Sabe, às vezes me pergunto se fiz certo, esperando tantos anos para agir. Talvez se eu tivesse denunciado ele antes, menos meninas teriam sofrido. Mas quem acreditaria na palavra de uma vendedora de ervas contra um médico respeitado? E vocês, o que fariam no meu lugar? Teriam a paciência de esperar o momento certo ou agiriam mais cedo mesmo sem provas suficientes? Deixem suas respostas nos comentários. Com a queda do Dr. Augusto, minha vida mudou completamente. De repente, eu não era mais a estranha que vivia sozinha na casa perto do rio. Era a mulher que tinha derrubado o monstro, que tinha dado voz a dezenas de vítimas silenciadas. Mas essa é outra história. A história de como transformei a dor em propósito, de como usei o conhecimento que Gertrudes me deixou para ajudar ainda mais mulheres, abertamente desta vez. Depois que o Dr. Augusto foi preso e morreu, a vida em Bragança nunca mais foi a mesma, principalmente a minha. Quando cheguei aos 50 anos, em 1989, já não precisava mais trabalhar escondida. Aquela casinha simples de palafita à beira do rio Caeté, que antes era um refúgio secreto, virou um ponto de encontro conhecido por mulheres de toda a região. Ampliei a casa como pude, acrescentando um cômodo nos fundos só para plantar e secar minhas ervas. O que antes era um esconderijo embaixo do assoalho, virou uma sala pequena, onde guardava livros e conhecimentos que fui juntando ao longo dos anos. Não era mais um espaço de segredos, mas de aprendizagem. As mulheres vinham não só para resolver problemas, mas para aprender. Queriam saber como preparar chás para regular o sangue, como identificar os dias férteis, como aliviar as dores do parto. Ensinava tudo o que Gertrudes tinha me ensinado, mas sem o peso do segredo. Era como se depois de décadas nas sombras, finalmente pudesse trabalhar sob a luz do sol. Claro que nem tudo eram flores. Depois que o Dr. Augusto morreu, a prefeitura trouxe um médico novo para a cidade. Dr. Paulo Ferreira, recém-formado, cheio de teorias modernas e desprezo pelo que ele chamava de curandeirismo e superstição. Logo que chegou, começou uma campanha contra mim e outras mulheres que trabalhavam com medicina tradicional. Essas mulheres são um perigo para a saúde pública, ele dizia nas reuniões da comunidade. Usando ervas sem conhecimento científico, fazendo partos sem higiene adequada, isso tem que acabar se queremos que Bragança progrida. No começo, algumas pessoas deram ouvidos a ele. Afinal, era o doutor, tinha estudado em Belém, falava difícil. Mas a maioria das famílias da região me conhecia há tempo demais para acreditar que eu fazia mal. Tinham visto os resultados do meu trabalho. Crianças saudáveis que ajudei a trazer ao mundo, mulheres que salvei quando a medicina oficial não chegava ou não se importava. A situação ficou tensa quando o jovem doutor tentou me denunciar formalmente por exercício ilegal da medicina.
chegou a vir um oficial de Belém para investigar o caso. Mas quando ele começou a colher depoimentos na cidade, percebeu que seria impossível me incriminar. Uma senhora contou como eu tinha salvado sua filha de uma hemorragia pós-parto, quando nenhum médico quis ir até sua comunidade ribeirinha. Um senhor testemunhou que sua esposa só sobreviveu a um parto difícil, porque eu conhecia a manobra certa para virar o bebê que estava sentado. Até o prefeito, que tinha nascido pelas minhas mãos, se recusou a apoiar a denúncia. O oficial voltou para Belém sem levar acusação nenhuma, e o Dr. Paulo ficou furioso. Passou a me evitar nas ruas, a falar mal abertamente, a tentar convencer as gestantes a não me procurarem. Eu deixava ele falar. Sabia que o tempo é o melhor professor de todas as lições. Foi em 1992 que o destino deu uma volta inesperada. Uma epidemia de dengue atingiu Bragança e as comunidades vizinhas. O pequeno hospital ficou lotado, sem leitos, sem remédios suficientes. O Dr. Paulo, sobrecarregado, não conseguia atender todos os doentes. As pessoas com febre alta, dores no corpo, sangramentos, começaram a morrer sem assistência. Me mobilizei como pude. Preparei grandes quantidades de chá de folha de papaya, que ajuda a aumentar as plaquetas no sangue. Ensinei as famílias a fazer compressas de erva cidreira para baixar a febre, a preparar soro caseiro para hidratar os doentes. Montei um espaço de atendimento improvisado na minha casa e nos fundos da igreja. Numa noite em que a chuva caía forte, como só chove na Amazônia, ouvi batidas desesperadas na porta. Era o Dr. Paulo, encharcado, com olheiras fundas e o rosto abatido. Dona Lina, ele disse, engolindo o orgulho, preciso da sua ajuda. Tem mais de 30 doentes graves no hospital e não sei mais o que fazer. Muitos estão com hemorragias que não consigo controlar. Naquele momento poderia ter me vingado, ter negado ajuda, ter humilhado ele como ele tentou me humilhar. Mas não era isso que Gertrudes tinha me ensinado. O conhecimento que carregava não era para ser usado como arma, mas como ferramenta de cura. Peguei minha cesta de ervas, coloquei uma capa de chuva velha e fui com ele para o hospital. Passei 3 dias e 3 noites lá, dormindo apenas alguns minutos quando podia, preparando infusões, aplicando compressas, ensinando as enfermeiras a identificar os casos mais graves que precisavam de atenção imediata. No final daquela semana terrível, tínhamos perdido apenas 2 pacientes, um número milagroso diante da gravidade da situação. O Dr. Paulo me olhou diferente quando tudo acabou. Não tinha mais arrogância nos olhos, só um cansaço enorme e talvez um pouco de respeito. Como a senhora aprendeu tudo isso? Ele perguntou enquanto tomávamos um café na cozinha do hospital, na primeira pausa depois de dias de trabalho intenso. Com a vida, respondi simplesmente. E com uma parteira alemã que fugiu da guerra e sabia mais de medicina que muito doutor formado. Depois daquele episódio, as coisas mudaram entre nós. Não viramos amigos, claro, mas estabelecemos um respeito mútuo. Ele parou de tentar me desacreditar e às vezes até encaminhava casos para mim, especialmente partos complicados onde minha experiência de décadas superava o que ele tinha aprendido nos livros. Foi nessa época também que aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Recebi um recado da minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova, com quem eu mantinha contato esporádico. Meu pai estava morrendo e queria me ver. Depois de quase 40 anos sem falar com ele, sem sequer ouvir seu nome, não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, indiferença. Acabei indo. Não por ele, mas por mim mesma. Para encerrar aquele capítulo que tinha ficado aberto por tanto tempo. Meu pai estava num quartinho nos fundos da casa da minha irmã. Tinha quase 80 anos, mas parecia muito mais velho. A pele escura enrugada como couro velho, os olhos embaçados pela catarata, o corpo magro que já foi forte agora reduzido a ossos cobertos por uma pele fina. Quando entrei no quarto, ele virou a cabeça na minha direção, tentando enxergar através da vista já quase perdida.
Lina, é você, minha filha? Aquela voz fraca não parecia mais a do homem que tinha me expulsado de casa numa noite de tempestade. Sentei ao lado da cama, sem saber o que dizer. Ele esticou a mão trêmula procurando a minha. Filha, ele disse com dificuldade, vim te pedir perdão antes de morrer. Fiz uma injustiça com você. No fundo, sempre soube que você estava falando a verdade sobre o doutor. Mas era mais fácil acreditar nele que enfrentar a verdade. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem conseguir contê-las. Não eram lágrimas de raiva ou de dor antiga, mas de um alívio inesperado. Depois de tantos anos, finalmente alguém da minha família reconhecia a verdade que eu vivi. Só soube o que ele realmente era quando a história veio à tona, anos depois, continuou meu pai. Queria ter te procurado antes, mas a vergonha era muita. Me perdoa por não ter protegido minha filha quando ela mais precisou? Segurei a mão dele, tão diferente daquela mão forte que segurava redes de pesca na minha infância. Tá perdoado, pai. A vida já cobrou de cada um o seu preço. Ele morreu 3 dias depois. Não foi um reencontro longo, nem uma reconciliação completa, mas foi o suficiente para curar uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. A vida seguia seu curso, entre ervas e partos, entre ensinamentos e aprendizados. Em 1995, quando eu já estava com 56 anos, aconteceu outro encontro que mudaria minha vida. Era uma tarde comum. Eu estava no mercado vendendo minhas ervas quando um rapaz de uns 38 anos se aproximou da minha banca. Tinha a pele clara, cabelos escuros e um rosto que me lembrou alguém, mas não consegui identificar quem. A senhora é Dona Eulina Damasceno? Ele perguntou meio nervoso. Sou eu mesma. No que posso ajudar? Meu nome é Roberto Andrade. Bem, acho que sou seu filho. Senti o mundo girar em volta. Tantos anos tinham se passado que às vezes esquecia que tinha dado à luz um filho. Um filho que entreguei para uma família de Belém com uma fitinha de São Benedito no pescoço. Você ainda tem a medalha? Foi a única coisa que consegui perguntar. Ele sorriu e puxou de dentro da camisa uma correntinha com a velha medalha de São Benedito, gasta pelo tempo, mas ainda reconhecível. Meu coração quase parou. Meus pais adotivos sempre me contaram a verdade. Disseram que minha mãe biológica tinha me dado para eles porque não tinha condições de me criar, mas que tinha sido por amor, não por abandono. Quando eles morreram no ano passado, encontrei uns documentos antigos com seu nome e endereço. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do mercado, sem nos importar com os olhares curiosos. Não era um reencontro de mãe e filho no sentido tradicional. Ele tinha seus pais, que o criaram com amor, e eu tinha minha vida construída sem ele. Mas era uma cicatrização, o fechamento de um círculo que começou da maneira mais dolorosa possível e agora se completava com um momento de paz. Roberto ficou em Bragança por 2 semanas. Conheceu minha casa, meu trabalho, as mulheres que tinham se tornado minha família escolhida. Contou que era professor universitário em Belém, casado, com 2 filhos pequenos. Seus netos, ele disse com um sorriso, mostrando fotos das crianças. Depois que ele voltou para Belém, mantivemos contato. Não era uma relação de mãe e filho no sentido convencional, mas um vínculo especial, construído aos poucos, com respeito pelos caminhos diferentes que a vida nos levou. Nos anos 2000, já perto dos 70 anos, comecei a pensar mais seriamente sobre meu legado. Tinha ajudado centenas, talvez milhares de mulheres ao longo da vida. Tinha um conhecimento sobre ervas, sobre o corpo feminino, sobre partos, que não podia se perder. Gertrudes não tinha deixado seu conhecimento morrer com ela, e eu também não podia deixar que o meu se perdesse. Comecei a ensinar formalmente, não só respondendo dúvidas ou dando instruções rápidas, mas com aulas estruturadas. Jovens mulheres da região, algumas cujas mães ou avós eu tinha ajudado no passado, vinham aprender comigo.
Ensinava sobre as ervas, quais colher, como preparar, quando usar. Ensinava sobre o ciclo feminino, sobre gravidez, sobre parto. E ensinava também sobre respeito, sobre cuidado, sobre a importância de ouvir o que as mulheres tinham a dizer. Com o tempo, algumas dessas alunas se tornaram parteiras respeitadas na região. Outras foram estudar enfermagem, medicina, farmácia, levando o conhecimento tradicional para dentro das instituições oficiais. Criamos uma ponte entre o saber ancestral e a ciência moderna, reconhecendo que nenhum dos dois é completo sozinho. Em 2022, um grupo dessas ex-alunas organizou uma homenagem para mim. No pequeno Centro Cultural de Bragança, fizeram uma exposição com fotos, depoimentos e objetos que contavam minha história. Eulina Damasceno, guardiã da sabedoria feminina, dizia o banner na entrada. Chorei como criança vendo aquela celebração de uma vida que começou com tanta dor e se transformou em algo tão maior que eu mesma. Hoje, aos 86 anos, sentada na varanda da minha casa, olhando o rio Caeté que continua correndo como sempre correu, penso em como a medicina avançou, em como o mundo mudou, mas em como os problemas das mulheres continuam, no fundo, os mesmos. Ainda enfrentamos violência, ainda lutamos pelo direito de decidir sobre nossos próprios corpos, ainda precisamos provar nosso valor num mundo que muitas vezes nos silencia. A diferença é que hoje temos mais voz. Temos leis que nos protegem, instituições que nos apoiam, uma sociedade que, aos poucos, reconhece nossos direitos. Não precisamos mais de redes clandestinas, de códigos secretos, de barquinhos de miriti escondidos em sacolas de ervas. Quando vejo as jovens da cidade hoje, com seus celulares e suas roupas modernas, com seus sonhos de faculdade e carreira, sinto um misto de orgulho e esperança. Elas vivem num mundo diferente do meu, um mundo que mulheres como eu ajudaram a construir com nosso sacrifício silencioso. Não sou uma heroína. Sou apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito numa época em que ninguém mais faria por nós. Uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua cicatriz em força. Uma mulher que aprendeu que justiça às vezes requer paciência, mas que sempre, sempre chega. Meu nome é Eulina Damasceno Cordeiro. Nasci em Bragança do Pará e sobrevivi para contar essa história. Naquele tempo, a gente precisava se virar porque ninguém viria nos salvar. Hoje, estou contando isso para que vocês saibam que existiram mulheres como eu por todo esse Brasil, enfrentando o impossível sem fazer alarde. Se você quer conhecer outras histórias de força e superação das vovós brasileiras que o tempo quase engoliu, clique nos quadradinhos que estão passando na tela e assista outro relato sincero, de amiga para amiga. Se inscreva no canal Vovós do Brasil, clicando na bolinha com a bandeira do Brasil. Porque cada história não contada é uma lição perdida.